Oi, gente, então aqui, ó, finalizei já, né, o meu tapete, né? Já chegamos, fizemos a última volta, certo? Da nossa carreira. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Aqui, ó, onde eu finalizei. Então, aqui eu terminei a carreira, certo? E fiz um ponto baixíssimo, bem aqui onde eu subi a correntinha para fazer o ponto alto. Como eu tenho aqui esse ponto sobrando, esse fio sobrando, que é do início, né? Então, aqui, antes de arrematar o meu fio, para deixar ele bem firme, eu faço 2 nós, tá? Como eu tenho os 2 fios, né? E depois eu coloco puxo um para um lado e o outro para o outro, tá bom? Agora, então, nós vamos iniciar as peças, né, que vão compor o nosso enfeite do tapete, tá? Vamos começar pelo nosso azevinho. Eu vou fazer ele com o barbante no verde musgo, né? Que eu já tinha mostrado, né, para vocês no início. Deixa eu mostrar de novo. Aqui, ó. Para essas peças, né, você pode, se você tiver resto de barbante, já é o suficiente, porque é só um tiquinho mesmo que você vai usar, tá bom? Então, aqui, ó, vamos dar a nossa laçada inicial, certo? Dei já o meu nozinho. Aqui nós vamos fazer 12 correntinhas e mais uma para virar o trabalho. Então, vai ser um total de 13 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sempre fazendo as correntinhas assim, ó, que elas não fiquem muito fechadinhas, porque você vai usar ela para fazer pontos dos dois lados. Então, aqui, a primeira correntinha é aqui, né, para virar, né, para o nosso trabalho não ficar repuxando. Na segunda correntinha, então, você vai fazer o teu primeiro ponto baixo. Na próxima correntinha, você vai laçar o teu fio e vai fazer meio ponto alto. Então, você vai inserir a agulha e puxar o fio, igual você faz para fazer o ponto alto. Só que você vai laçar e vai tirar todos de uma vez só. Então, você fez meio ponto alto. No próximo, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo, nós vamos fazer agora, nos 3 próximos pontos, nós vamos fazer 3 pontos altos duplos. Então, agora você vai laçar o teu fio 2 vezes. E vai inserir a agulha, né? Puxar o teu fio. Então, você laça e puxa os teus 2 primeiros. Laça e puxa os 2 próximos. E laça e tira todos os fios da agulha, tá bom? Vamos fazer assim 3 pontos. Opa, eu já ia fazer o ponto alto comum, e não é. Então, laçamos 2 vezes, né? Então, tira da agulha e finalizamos o nosso segundo ponto. Agora, vamos para o nosso terceiro ponto alto duplo. Ó, então, aqui, ó, fizemos aqui o nosso terceiro ponto alto duplo. Agora, nós vamos fazer 2 pontos altos, um em cada correntinha de base, tá bom? Um ponto alto, 2 pontos altos. Olha, porque ele tem que, para dar essa curvinha, né, para fazer a nossa folha, né, o nosso azevedo. Agora, você vai fazer 2 meios pontos. Na próxima, mais meio ponto alto, né? Então, aqui, fiz 2 meios pontos. E nos 2 últimos, você vai fazer 2 pontos baixos. Olha, fiz aqui. Agora, nós vamos voltar, só que nós temos que passar pro lado de cá. Então, o que que você vai fazer? Aqui mesmo, dentro desse espaço, você vai fazer mais 3 pontos altos, 3 pontos baixos, né? Que é para fazer a curva da tua volta. Aqui ele fica meio soltinho, mas depois que nós fizermos o ponto, é só puxar, tá? Que ele fecha. Então, fiz aqui 3 pontos baixos, certo? Então, eu tinha 1, fiz mais 3.
E agora, eu vou fazer mais um ponto, que é para ser o ponto inicial da minha carreira, porque esses 3 pontos ali, eles são da curva, né? Para fazer a curva, e aqui é o inicial da carreira. E agora, nós vamos voltar fazendo o mesmo que nós fizemos vindo. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto baixo, e no próximo, o meu segundo ponto baixo, certo? Agora, eu vou fazer 2 meio ponto. Então, aqui, dou um meio ponto alto e mais um meio ponto alto, certo? Agora, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, aqui, ó, meu primeiro ponto alto. Aqui você pode ver que ele tá ficando, ó, ponto sobre ponto, tá? Aqui, de baixo eu fiz ponto alto e em cima ponto alto. O próximo é ponto alto, aqui o próximo eu vou fazer ponto alto também. Ó, tá vendo? Ele tem que ficar certinho. Mesma coisa que você fez embaixo, você vai fazer agora desse lado. Agora, nós vamos fazer 3 pontos altos duplos. Então, vamos fazer aqui, ó, 1, 2... e 3. Olha, fizemos os nossos 3 pontos altos duplos, né? Já tá dando o formato da nossa folhinha. Agora, nós vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto. Um meio ponto. Um meio ponto. E aqui, na última correntinha, nós vamos fazer o ponto baixo. Olha como que tá ficando a nossa folhinha, né? Agora, nós vamos fazer em volta o contorno da folha para dar aquele formato das voltinhas do azevedo. Então, aqui, ó, gente, ó, para nós vamos fazer, né, a volta, certo? Não vamos voltar, vamos dar continuidade. Então, aqui nós vamos fazer 2 correntinhas para fazer essa nossa curvinha, tá bom? No próximo ponto aqui, no ponto que é um ponto baixo, o primeiro ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? Porque eu quero caminhar até o meio ponto. Vamos aqui, ó, agora o próximo, que é o meio ponto, você fez um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, volta no mesmo lugar e faz um ponto baixo, tá? Aqui agora nós vamos fazer 3 correntinhas e no mesmo lugar que nós fizemos o ponto baixo, nós vamos fazer mais um ponto baixo, ó, vai ficar assim. No próximo ponto, nós vamos fazer mais um ponto baixo e no próximo também. Aqui ficamos com 2 pontos baixos, né? Um em cada ponto. Aqui onde nós temos o nosso... Deixa eu só puxar aqui, porque eu fiz um ponto aqui, ó, ponto baixo e o ponto baixo. Ele vai ficar em cima do ponto alto e em cima do primeiro ponto alto duplo. Aqui em cima do segundo ponto alto duplo, nós vamos fazer meio ponto alto. Então, vamos laçar o fio, vai fazer meio ponto alto, 3 correntinhas, e no mesmo espaço, nós vamos fazer mais um meio ponto alto. Olha, tá ficando assim, para fazer essas ondinhas mesmo, tá? Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos, certo? Um para cada ponto de base. Aqui, nós fizemos, ó, em cima do ponto alto duplo, um ponto baixo, e do próximo ponto alto, um ponto baixo. Em cima do ponto alto seguinte, você vai fazer novamente meio ponto alto, ó, meio ponto alto, 3 correntinhas e meio ponto alto no mesmo lugar,
Lembrando que o meio ponto alto é aquele que nós fazemos o início do ponto alto, mas fechamos tudo junto, né? Agora, vamos fazer mais 2 pontos baixos, um para cada ponto de base. Fiz aqui 2 pontos baixos, certo? E aqui, ó, gente, nesse bem agora fiz daqui na pontinha, próximo aqui das correntinhas da curva, nós vamos fazer o ponto baixo, 3 correntinhas, né? E o ponto baixo no mesmo lugar, tá bom? Então, fiz aqui. Agora, aqui nós vamos, ó, aqui é o nosso último ponto, aqui tá bem apertadinho, mas acho que dá para vocês verem. No último ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Aqui já são aqueles 3 pontos baixos que nós fizemos da nossa curva, então, no próximo, você vai fazer um ponto baixo, certo? Agora, no ponto do meio, que é o segundo ponto que nós fizemos aqui na nossa curvinha, nós vamos fazer novamente o nosso ponto baixo, 3 correntinhas e o ponto baixo no mesmo lugar, tá certo? Ó, então, nós já fizemos um lado da nossa folha. Agora, nós vamos seguir fazendo tudo que nós fizemos desse lado aqui, nós vamos fazer agora aqui, só que começando desse lado aqui, porque é a parte menor. Então, no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, né? Que é o ponto da nossa curva. E no próximo, um ponto baixo. Agora, no próximo, nós vamos fazer o nosso ponto baixo, as 3 correntinhas, e no mesmo espaço, em cima do mesmo ponto, vamos fazer o nosso ponto baixo. Aqui nós vamos fazer no ponto seguinte um ponto baixo, no seguinte um ponto baixo. Ó, chegamos aqui. Nesse segundo ponto baixo, aqui, ó, nós fizemos aqui, né? Vamos fazer agora aqui no próximo ponto, esse, né, com o ponto baixo que nós fizemos do outro lado. Então, o ponto baixo, não, desculpe, aqui é meio ponto alto, né? Nós vamos seguir do mesmo jeito que nós fizemos do outro lado. Então, meio ponto alto, 3 correntinhas e no mesmo lugar, meio ponto alto. Agora, nós vamos até aqui, o ponto alto duplo, né, aqui do meio. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo. Aqui, nesse meio ponto alto duplo do meio, nós vamos fazer meio ponto alto, 3 correntinhas e meio ponto alto, certo? Então, fizemos aqui. Agora, nós vamos fazer aqui o nosso último. Então, nós vamos caminhar com 2 pontos baixos. E aqui, no próximo, nós vamos fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo, certo? Aqui é a nossa curvinha. Então, nós vamos caminhar até aqui a curva com um ponto baixíssimo, que são as 2 correntinhas que nós fizemos para fazer aqui a nossa curvinha. Então, olha, a nossa primeira folha tá pronta, tá? Quem for fazer só com uma folha, então, ficou pronto. Agora, sem cortar o fio, nós vamos continuar e vamos fazer junto já a nossa outra folha. Então, vamos fazer exatamente o que nós fizemos aqui, só que agora, aqui nós iniciamos pela ponta, certo? Desculpe, aqui nós iniciamos, né? Fizemos a volta, né? E pra cá. Aqui nós vamos fazer o contrário. Então, vamos fazer 12 correntinhas, né? E mais uma pra virar. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 e mais uma para virar né, para fazer aqui a nossa pequena curvinha. Antes da gente continuar, só lembrar uma coisa assim, ó, nós fizemos aqui a nossa correntinha, né, ó, com os três argolinhas, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Só que aqui nós vamos iniciar a folha pelo contrário, né? Porque aqui nós iniciamos ela aqui pela parte maior da folha. Como aqui vai ser outra folha, então a parte menor tem que ficar desse lado, né? A ponta da folha. Então agora aqui nós vamos iniciar pela ponta da folha, tá bom? Então nós vamos iniciar agora de trás para frente. Então, como que nós vamos fazer? Vamos pular o primeiro pontinho, né? E vamos fazer aqui um ponto baixo e mais um ponto baixo, né? Porque lá a ponta tem 2 pontos baixos, né? Então, aqui igual. Agora, 2 meio ponto alto, né? Nos 2 próximos, 2 pontos altos, certo? Então, fiz aqui, né? 2 pontos altos. Nos 3 próximos, né? Nós vamos fazer 3 pontos altos duplos. Então, aqui, né? Primeiro, o segundo e o terceiro. Então, fizemos aqui os nossos 3 pontos altos duplos. Agora, aqui nós vamos fazer um ponto alto, um meio ponto e um ponto baixo, certo? Então, fizemos aqui. Agora, para fazer essa curvinha, o que nós vamos fazer? Vamos fazer as 2 correntinhas, virar aqui o trabalho, ó, fez as 2 correntinhas, veja bem aonde tá o teu último ponto baixo aqui, porque nós vamos virar e fazer o ponto baixo no mesmo lugar, tá? Se o teu precisar fazer 3 correntinhas, não tem problema. No próximo, meio ponto alto e no próximo, um ponto alto. Agora, no próximo, vamos fazer os nossos 3 pontos altos duplos em cima dos nos 3 pontos altos duplos que nós fizemos aqui na carreira anterior. Então, já fiz um, agora o segundo, e aqui o meu terceiro ponto alto duplo, certo? Agora, aqui nós vamos fazer 2 pontos altos. Mais um ponto alto. Ó, tá vendo? Exatamente como eu fiz aqui né, na parte de baixo. Agora, aqui nós vamos fazer um meio ponto alto e mais um meio ponto alto. Então, fiz aqui 2 meio ponto alto. Aqui nós vamos fazer um ponto baixo, certo? E aqui é onde nós fizemos a nossa correntinha, né, para iniciar o nosso trabalho. Então, aqui dentro nós vamos fazer um ponto baixíssimo, que no caso seria só para caminhar até ali. Agora, nós vamos fazer essa última parte. Então, aqui nós vamos fazer, dentro desse mesmo espaço da correntinha, um ponto baixo. Aqui onde você fez o ponto baixíssimo, você já faz o teu ponto baixo. Faz as 3 correntinhas e no mesmo lugar, você faz mais um ponto baixo, certo? E, ó, igualzinho nós fizemos aqui, nessa ponta. Então, agora nós vamos fazer esse próximo. O próximo, nós vamos seguir aqui, ó, com 2 pontos baixos, um para cada ponto. No terceiro, vamos fazer o ponto baixo, 3 correntinhas e o ponto baixo, certo? Aqui. Vamos caminhar com mais 2 pontos baixos, né?
Ó, chegamos aqui no ponto alto duplo do meio, né? Aqui é o primeiro ponto alto duplo, aqui é o segundo ponto alto duplo, certo? Que é aqui, ó, esse daqui. Então, aqui, o que que nós vamos fazer? Meio ponto alto, né? No próximo ponto, que é em cima do ponto alto duplo do meio. 3 correntinhas e meio ponto alto. Vamos seguir com 2 pontos baixos, certo? E aqui nós vamos fazer esse daqui, que nós vamos fazer no próximo ponto, um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Ó, então já fizemos a ponta, né, aqui. E mais um lado, né, uma lateral do nosso azevedo. Agora aqui, nós vamos... Porque aqui nós vamos caminhar, certo? Até o outro lado. Então, você pode fazer aqui no último um ponto baixo. Aqui no meio, onde você fez as correntinhas para virar, você faz um ponto baixo. E aqui dentro, né, em cima do próximo ponto baixo, você faz um ponto baixo. Certo? Então, caminhamos aqui. Agora, você vai fazer aqui um ponto baixo, as 3 correntinhas e no mesmo espaço o teu ponto baixo. Ó, vamos caminhar até lá no nosso próximo, né, que é aqui o ponto alto duplo do meio. Então, aqui nós vamos fazer o nosso meio ponto alto, 3 correntinhas e o meu meio ponto alto. Vamos caminhar com 2 pontos baixos nos 2 próximos pontos. Aqui no próximo, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo, certo? No próximo é um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Aqui, ó, igual nós fizemos do outro lado. E aqui no próximo, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo e vamos encerrar a nossa carreira. Ó, ele fica assim. Uma folha, ó, uma folhinha por cima da outra, tá bom? Assim. Como eu costuro as minhas peças, então eu vou cortar, mas vou deixar, né, uma quantidade do fio para fazer a costura, tá bom? Que nem eu já expliquei na nossa aula da tampa do vaso, né? Que eu colo elas para fixar, para ela não ficar, né, se mexendo na hora de costurar e depois eu costuro. Finalizado esse daqui, agora nós vamos fazer esse daqui, ó, o nosso sininho. Então, vamos deixar, ó, nossa folhinha tá aqui, tá? As 2 folhinhas, certo? Tá aqui. Agora, nós vamos fazer o nosso sino, ok? Agora, eu vou pegar o sino, eu fiz com o verde bandeira. Então, agora eu vou pegar o meu verde bandeira. Vou fazer o anel mágico e aqui, ó, dentro do anel mágico, eu vou fazer, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá bom? Então, aqui, ó, faz o teu anelzinho mágico. Ó, fiz aqui o meu anel mágico, né? Vou subir mais 2 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto e vou fazer mais 5 pontos altos dentro do mesmo espaço. Porque eu quero 6 pontos altos, certo? Então, aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar o meu anelzinho, tá? Essa daqui é a parte de cima do sino, tá bom? Vou fechar aqui o meu anelzinho. Agora, aqui, nós vamos fazer 2 aumentos. Então, como que vai ser? Você vai subir as tuas
3 correntinhas para dar a altura, né, do teu primeiro ponto alto, certo? Vai virar o teu trabalho e aqui no mesmo lugar que você subiu as correntinhas, você vai fazer mais um ponto alto. Nos próximos 4 pontos, você vai fazer ponto alto, 4 não, nos próximos 4 você vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Não vai ter aumento aqui no meio. Então, eu fiz aqui meus... Só cuidado aqui na pontinha para não confundir, achando que o penúltimo ponto alto é o último, porque o último ponto alto é aqui as correntinhas que nós subimos, tá bom? Então, eu fiz aqui o meu penúltimo ponto alto e aqui onde eu subi as correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, aqui, ó, eu comecei com 6 pontos altos e aqui nessa próxima carreira, eu fiquei com 8 pontos altos, certo? Vamos subir as 3 correntinhas e virar o trabalho. Nessa carreira, não tem aumento. Então, você vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até lá o teu último ponto. Então, aqui você vai ficar novamente com 8 pontos altos. Então, aqui, ó. Então, aqui eu fiz 8 pontos altos, certo? Vamos subir as 3 correntinhas para dar o nosso ponto alto, né? O primeiro, e vamos virar o nosso trabalho. Aqui vai ter um aumento apenas, no meio aqui da peça. Então, você fez aqui o teu primeiro ponto alto, no próximo ponto você faz um ponto alto, no próximo você faz um ponto alto, e aqui no quarto ponto, você vai fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui nessa carreira, nós vamos ficar com 9 pontos, tá bom? Vai contando de vocês aí para não dar errado o trabalho. Principalmente para não confundir, gente, aqui no final, né? Achando que aqui já é o último ponto, mas tem aqui onde nós subimos as correntinhas, que é, na verdade, o nosso último ponto. Então, aqui, ó, ficamos com 3, 6, com 9 pontos, certo? Então, vamos subir aqui agora nossas 3 correntinhas para o nosso próxima carreira. Vamos virar o trabalho. E aqui, nessa carreira, nós não vamos ter aumento. Aqui, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Nós estamos, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira, tá bom? Então, aqui vai ser somente ponto sobre ponto, não tem aumentos. Então, da mesma forma que na carreira anterior nós temos 9 pontos, essa daqui nós também vamos ficar com 9 pontos, ó, certo? Agora, nós vamos fazer a última carreira. Nessa última carreira, nós vamos fazer 2 pontos para cada ponto de base. Então, vamos nessa sim, nós vamos ter, né? Temos aqui 9 pontos, então teremos 9 aumentos. No final, ficaremos com 18 pontos altos, tá? Então, subimos aqui as correntinhas, vira o trabalho. No mesmo lugar, fazemos mais um ponto. No próximo ponto, fazemos 2 pontos. No próximo ponto, mais 2 pontos. Ó, já fiz aqui 3 aumentos, né? No próximo, vamos fazer mais um aumento. Fiz o meu quarto aumento. Agora, aqui no quinto aumento, nós vamos fazer um ponto, né, em cima do ponto seguinte. Vamos fazer aqui um ponto picô com 2 correntinhas. Então, você sobe as 2 correntinhas, puxa o teu fio aqui no pezinho e faz um ponto baixo, certo? Fiz o meu pontinho picô. E agora, dentro do mesmo ponto, você faz o teu outro ponto
que é o teu aumento. Esse daqui é aquele badalinha do sino. Nos próximos pontos, vamos novamente 2 pontos para cada ponto de base. Então, aqui no próximo ponto, certo? Mais um ponto e o aumento. Aqui onde nós subimos as correntinhas, também fazemos o nosso ponto alto e fazemos o nosso aumento, certo? Ó, então, tá aqui, ó. Tá vendo? Ficou pronto aqui, ó. Deixa eu mostrar bem pra vocês, né? O nosso sininho. Deixa eu virar ele aqui, assim, tá? Ele fica com um total, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, tá bom? Agora, eu vou arrematar o meu fio, né? Vou deixar um pedaço que seja o suficiente para costurar o meu sino. E agora, nós vamos fazer aquela ameixinha que vai em cima do sino e desse, né, do nosso azevedo. A mexinha eu vou fazer com o fio vermelho, o mesmo barbante que eu já tô usando para fazer, né, todo o jogo. Então, aqui você vai fazer o teu anel mágico, certo? Então, fiz aqui o meu anelzinho mágico, subo mais 2 correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto. E dentro do anel mágico, você vai fazer mais 11 pontos altos, que daí, contando com as correntinhas, vão ser, no caso, 12 pontos altos, tá bom? Esse vai ser o tamanho da nossa cerejinha. Ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, agora aqui eu vou fechar o meu anel mágico bem fechadinho, para ele ficar bem firme. Só cuidado para não arrebentar o barbante, tá bom, gente? Fecha bem o teu anel. E vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui, né, na minha correntinha que eu fiz aqui inicial. Fechei aqui com ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio. Então, cortei aqui. Então, estão prontas as 3 peças que eu vou usar, né, aqui para fazer. Então, como que ela vai ficar, ó, ali no nosso tapete. Ó, então, vai ficar aqui, assim, o nosso sininho, né? Aqui já abaixo do azevedo e aqui a nossa cerejinha, tá bom? Eu vou pegar a cola para mostrar para vocês agora como que nós vamos fazer. Então, aqui, ó, gente, eu vou usar essa cola, né? A cola de silicone, que eu uso só para fixar a peça, né? Porque depois eu costuro ela. Então, vamos começar aqui pelo nosso azevedo, certo? Ó, eu quero colocar as folhinhas dele, né, de uma forma que ela pegue bem certinho o canto do tapete. E olha, eu vou fazer só em um lado do tapete, né, esse enfeite. Mas quem quiser pode fazer nos 2 cantos, né? Pode fazer cada um do seu jeito, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou deixar as folhinhas retas de um lado e reta do outro. Ó, tá certo? Assim, bem no cantinho aqui, ó, bem no cantinho do meu trabalho, certo? Lá na pontinha. Então, agora eu vou pegar a cola e vou dar uma erguidinha na folha, né? Sem tirar ela assim do lugar, e vou dar uns pingos, né, de cola para fixar o meu trabalho, certo? Ó, e aqui. Então, esse lado aqui já tá fixado. Agora eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Porque daí a hora que eu for costurar, ele não vai ficar saindo do lugar, tá bom? Só cuidado para não passar a cola
muito para fora, porque senão não tem aonde fica a cola, não tem como você costurar, porque a agulha não entra. E você vai usar essas beiradinhas aqui para costurar. Então, na beiradinha você não passa cola, é só pelo meio mesmo, tá? E cuidado para não passar cola onde, né, fica a parte de fora do trabalho, para não ficar depois aparecendo cola no teu acabamento, tá bom? Aqui, ó, o sininho, eu vou colocar ele não em cima do azevedo, tá? Bem aqui, ó. Ó, eu vou anexar ele bem aqui, ó, no meio do azevedo, não em cima, tá bom? Então, eu dou uma erguidinha nele também, sem tirar ele do lugar que eu escolhi, e passo uns pinguinhos de cola, só para que ele fique firmezinho. Então, passei aqui, pode ver que eu passo só no meio, aqui nas beiradas aqui eu não passo cola, para poder depois ter como costurar a peça. Porque aonde fica a cola, você não consegue passar a agulha, tá bom? E se você for costurar, você vai costurar a beiradinha, não vai ser a parte de fora, de dentro, né? Então, aqui, o meu sino já tá aqui no lugar. E agora eu vou colocar a minha ameixinha, né? A minha cerejinha. Que essa assim, ó, vai ficar aqui bem em cima para tampar esse buraquinho que ficou aqui. Eu coloco aqui a cerejinha, tá bom? Então, aqui, ó, vou passar a cola, certo? Em volta aqui dela, né? Sempre deixando, ó, pode ver, eu passei a cola aqui, mas aqui a beirada, que é onde eu vou usar para fazer a costura, eu não coloco cola. E, ó, pronto. Eu não passo a cola e já costuro, porque aqui diz que ela seca rápido, que nem fala aqui, que em 5 minutos ela tá seca, né? Tem aqui, para não dar para você, não vai dar para vocês verem, nem é 5 minutos. Aqui diz após a aplicação, aqui, ó, ela seca por aproximadamente 5 minutos. Mas não seca, tá, gente? Eu normalmente eu faço e eu deixo ela, tipo, eu faço à noite e no outro dia só que eu costuro. Então, eu tenho aqui a outra peça, né, que eu já fiz, já colei, né, já tá bem seca a cola. E daí, eu vou só iniciar a costura dessa daqui junto com vocês, só para quem quiser ver como que eu faço a costura. Ó, pode ver que aqui, ó, as beiradas aonde eu vou costurar, ó, não tem cola, tá? Tá tudo solta, tá bom? Então, eu vou só trocar aqui as duas peças. Então, gente, aqui, ó, para costurar, daí realmente você precisa da tua agulha de tapeceiro, tá? Porque daí para fazer com agulha de crochê, daí fica meio complicado, tá? Eu particularmente nunca fiz. Essa agulha de tapeceiro, ela é super, super baratinha, tá bom? Ó, então aqui tá o início, né? Vou iniciar só aqui, só mostrar, né, para vocês como que eu faço a costura, que daí vocês podem, né, fazer o restante aí de vocês. Então, como é que eu faço? Ó, você vai pegar sempre nas argolinhas, né, nos fios de cima. Por quê? Para que o teu ponto não passe pro outro lado e não fique aparecendo o fio do outro lado. Passou ali, volta ele de novo aqui para a parte de cima do teu trabalho, certo? Ó, passei ele novamente para minha folha, né? Agora, nós vamos voltar com o fio para baixo. Espero que vocês consigam entender. Ó, meu fio tá aqui embaixo. Então, eu vou pegar novamente aqui, né? E vou costurando ele, ó. Pode ver que eu tô pegando só... Ó, deixa eu chegar mais pertinho. Ó, tô pegando só a parte de cima dos meus pontos, tá? Na parte de baixo, eu não pego o fio, tá bom, gente? Para não atravessar a costura pro outro lado. Porque a costura, ela não pode aparecer do outro lado do teu trabalho. Eu já vou mostrar para vocês como que tá ficando o avesso.
Olha, eu vou passando aqui o fio, ó, passei ele pra baixo. Aqui eu vou pegar só as argolinhas de cima dos meus pontos, certo? Porque eu quero que fique como se fosse uma costura invisível, ó. Passo aqui novamente o fio pra cima, né? E agora coloco ele de novo pra baixo. E aqui vou novamente pegar a argolinha somente de cima, ó, e passo o meu fio novamente pra cima. Ó, deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Não tem o fio verde aqui atrás, tá bom? Assim nós vamos seguir costurando aqui, aí você vai costurar a volta do teu sino e a volta aqui da tua cerejinha, tá bom? Vamos fazer a nossa costura e daí eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Então aqui, ó, gente, ó, tá prontinho. Deixa eu colocar aqui bem pertinho para vocês verem, tá? Prontinho nossa costura. Ó, pode ver que não... Deixa eu virar do outro lado para vocês verem que ele não fica nada aparecendo de costura do outro lado, tá bom? Os nozinhos, gente, eu faço os nozinhos e coloco por baixo mesmo, tá? Então, o nosso jogo de Natal tá finalizado, né? Você pode agora fazer mais um tapete desse, né? Faz um pra pia e um pro vaso, né? Pra ficar certinho o teu jogo com 3 peças. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, é um jogo de Natal, é um jogo de banheiro super econômico, né? Que você usa 1,1 kg para fazer as 3 peças, fazer a tampa do vaso e mais 2 tapetinhos igual a esse daqui. Então, é uma peça que você consegue vender bem, porque ele sai um valor barato, né? Digamos assim, para quem vai, né? Para o teu consumidor, para tua cliente, tá bom? Então, gente, ó... Vou deixar na descrição do vídeo as 2 videoaulas do tampo do vaso, tá bom? Para quem ainda não tiver feito. Muito obrigada e até a nossa próxima videoaula.